Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição dos Dois Toques. Eu tenho o prazer de receber outra vez aqui o Charlie Pereira para a gente falar de futebol. Tudo bem com você, Charlie? Tudo bem, Gerlésio? Um abraço para você, um abraço para o nosso internauta, né? Para quem nos acompanha aqui no Futebol 62, né? Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela interação conosco aqui. Vamos para mais um tema aí palpitante em relação ao futebol goiano, brasileiro. Estou à disposição. Exatamente. O jornalista Marcel Riso, é bom sempre a gente dar o crédito, né, das informações, ele trouxe no Estadão, Charlie e amigo internauta, que a CBF planeja mudar algumas situações na Copa do Brasil, né? Não é exatamente mudar o formato amplamente, já explico para vocês. O que seriam nessas mudanças? A CBF, a Copa do Brasil atualmente, ela tem 8 fases. Entre aquela primeira e segunda fase, depois na terceira fase entra aqueles times extras da Libertadores, do Brasileiro, da Copa Verde, da Copa do Nordeste, e aí segue até o final. Usa-se hoje 12 datas para realizar a Copa do Brasil, são 12 datas ao longo do ano. A ideia da CBF seria reduzir esse número para 8. E como é que seria essa mudança? Todas as fases serem disputadas em jogo único. Entre a primeira fase e a semifinal, o mando de campo, o jogo sempre aconteceria na casa de um dos times envolvidos, com o mando de campo sendo definido por sorteio. E aí a final ela já teria um local pré-estabelecido, como acontece com a Champions League, com a Libertadores, com a Copa Sul-Americana. Já tem uma, por exemplo, vai acontecer a final em Brasília, por exemplo. Pronto, independente de quem chegue à final, a decisão seria em Brasília. Já nas outras fases, como eu expliquei, o mando desse jogo único seria definido por sorteio. Charlie, como é que você vê essa possibilidade? Lembrando que eu falei com o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas, ele até falou que isso ainda não está com o martelo batido, que é uma especulação, né? Mas é bom a gente já falar sobre essa possibilidade, né, Charlie? Se ela se confirmar, beleza, se não confirmar, a gente trouxe aqui a informação, até de um cara que merece respeito, que é o Marcel Rios. Como é que você vê essa possibilidade, Charlie, de uma Copa do Brasil, mantendo a mesma quantidade de fases, continuando com o time entrando ali, alguns times entrando na terceira fase, mas a partir de agora com jogo único? A informação ela pode até não se concretizar, porque o calendário ainda não foi divulgado, então muita coisa pode mudar, né? Mas se o Ronei Freitas teve uma postura de falar, olha, não tem nada definido, isso ainda é uma especulação, né? É porque tem angu nesse caroço, viu, Gerlésio? Pelo menos esse tema foi debatido, foi discutido, está sendo discutido e existe essa possibilidade. Porque senão ele rechaçava. Não, Gerlésio, tem nem pé nem cabeça esse tipo de ideia, esquece, né? E olha, eu vejo como ruim, eu não gostei dessa ideia, né? Não, confesso, não me agrada, né? Muitos clubes, inclusive, eles até reivindicam, né? 2 jogos, né? Ida e volta, já desde a primeira fase, né? Já vi muitos dirigentes aqui do nosso futebol goiano, né? Tipo o Adson, o próprio Hugo Jorge Bravo, no Vila, o Adson no Atlético, se eu não estou me enganado, os dois já falaram que o ideal seriam 2 jogos, né? Às vezes 90 minutos, principalmente quando o jogo é na casa do adversário, uma atmosfera contra você, um gramado que às vezes não é o gramado que o Vila é acostumado a jogar, que o Atlético é acostumado a jogar, né? Vale lembrar que nós estamos numa primeira fase onde um time joga contra o outro e ali está em jogo R$ 700.000, 1 milhão de reais. Isso muda a vida para boa parte dos times que disputam essas fases iniciais do Campeonato Brasileiro, aliás, da Copa do Brasil. E muda, inclusive, para os nossos, né? Um Vila ser eliminado na primeira fase, um Goiás, um Atlético, é um baita prejuízo. O Goiás não disputar a Copa do Brasil esse ano foi um prejuízo para o Goiás, né? Se ele não conseguir a vaga aí através de um título brasileiro,
é um dinheiro importante que deixaria de entrar para os cofres esmeraldinos, né? Então, assim, eu sou a favor até do aumento de clubes. As fases iniciais, ok, jogos únicos, jogos talvez mais regionais, estaduais, mas a partir da terceira fase, Gerlier, a favor de 2 clubes, de 2 jogos, ida e volta. E um detalhe, eu também sou a favor, Gerliese, de que o seu Flamengo, o seu Corinthians, seu não seu, Gerliese, mas estou falando do seu O do senhor, né? Flamengo, do Corinthians, esses senhores aí, Flamengo, Corinthians, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, que normalmente estão na Libertadores, que eles comecem a disputar a primeira fase da Copa do Brasil, sabe? Seja com seus times alternativos, seja com o time titular, não está em outras competições, aí eles definem o que é prioridade ou não, mas que eles comecem a jogar as fases iniciais e não fique de camarote esperando lá na terceira fase, quando o número de clubes é menor. Duas situações, né, Charles? Isso aí nasce de uma injustiça, porque eu achava injusto que os clubes que estavam na Libertadores não jogarem a Copa do Brasil. Para mim é uma situação injusta. Você estava sendo punido por bons resultados. Não faz O sentido. Goiás, o Goiás viveu isso, né? Chegou a ficar fora, né, em 2006. Só que aí, para mim, para corrigir uma injustiça, criaram outra. Porque aí de quem não podia participar já passou a ser um privilegiado. Porque se você observar, Charlie, é um privilegiado. Observe só, você tira completamente desses clubes o risco de ser eliminado nas duas primeiras fases. Inclusive, nesse caso, né, a gente tinha aí, por exemplo, tem muitas zebras nessas primeiras fases, em jogo único. E quando esses times entram no campeonato, a competição passa a ser disputada em 2 jogos. Ou seja, você diminui ainda mais o risco deles serem eliminados. E mais outra situação, eles são colocados num pote especial, onde eles não se enfrentam na outra fase. Então, nós saímos de uma injustiça para outra, nesse caso. Eu, Charlie, ao contrário de você, eu gosto da ideia, sabia? Eu acho que essa ideia de jogo único, ela pode, talvez, popularizar um pouco de novo a Copa do Brasil. A gente tinha a Copa do Brasil lá dos anos 90, por exemplo, que era comum equipes menos gabaritadas ou de eixos menores chegar lá na frente. Hoje elas não chegam mais. E por que que eu falo isso? Porque eu acho que é muito mais fácil você surpreender um grande em um jogo único do que em 2 jogos. Vamos cogitar um duelo aqui, qualquer. Coritiba e Corinthians. Talvez em 2 jogos o Coritiba dificilmente elimine o Corinthians. Mas se você pega um Coritiba e Corinthians e sorteia e o mando de campo cai lá no Couto Pereira, o Coritiba pode, naquele dia, conseguir fazer um bom jogo dentro de casa, com o apoio da sua torcida, eliminar o Corinthians. E aí não seria injusto, porque o mando de campo foi definido por sorteio, e você daria algum tipo de chance a esses clubes que já não têm mais chance na Copa do Brasil. Lá atrás a gente tinha Goiás chegava na final, Criciúma chegava na final, Figueirense chegou na final, Ceará chegou na final, Paulista chegou na final, Santo André chegou na final, o próprio Coritiba chegou 2 vezes em final. Agora pega de 10, 12 anos para cá e me indique um time fora ali do eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul que chegou à decisão. Foi só o Atlético Paranaense, né, que chegou naquela final chegou em 2 finais. Ele chega numa contra o Inter que ele ganha e ele chega em uma contra o Atlético Mineiro que ele perde, só que já é um Atlético Paranaense muito mais empoderado. O Atlético Paranaense que já estava fazendo venda de 30 milhões de dólares, né? Não era mais aquele time mediano. Né? Tanto que esse mesmo Atlético Paranaense chega em final de Libertadores, ganha 2 Copas Sul-Americanas. Então, eu gosto da ideia, sabe, Charles? Inclusive, acho que ela vai encontrar resistência nos grandes clubes, porque para eles ela não é interessante. Para eles era muito mais interessante você ter 3 jogos do que um, porque aí a sua chance de ser eliminado era ainda menor, né? Mas eu gosto Mas assim dessa possibilidade que esse novo formato cria, Charlie. são esses grandes que são os que mais reclamam do número grande de jogos ao longo do calendário, né? Porque eles têm estadual, eles têm Copa do Brasil, eles têm Campeonato Brasileiro da Série A, eles têm Copa Libertadores / Copa Sul-Americana.
Normalmente agora o futebol brasileiro sempre está com um time no Mundial de Clubes, né? Agora tem o Super Mundial, né? Eles têm as pré-temporadas, né? Que normalmente eles estão muitos levando para outros países, né? Para exposição de marca, né? Para ter algo assim onde eles possam trazer mais dinheiro para os cofres, né? É um antagonismo, né? São os que reclamam do número grande de dados, e quando a CBF oferece essa possibilidade de um número menor, né? Eles vão ser, e concordo com você, os primeiros a levantar a mão. Ó, um absurdo, né? Não concordo, né? É pouco jogo, é pouco jogo, né? Certamente É eu acho muito que vai arriscado, né? Exatamente. vai ser nessa escala. Os gigantes vão reclamar muito, os medianos, e aí coloca os nossos clubes, vão reclamar, e E os os times pequenos vão menores adorar. vão achar um barato. Para os nossos, Charles, né? Você deu a sua opinião sobre que você não gosta da proposta. Mas e para os nossos clubes aqui do estado de Goiás que costumam frequentar a Copa do Brasil? Você acha que é positiva? Vou usar o exemplo que você usou agora há pouco. Você falou de Curitiba e Corinthians, né? O Coritiba é um time que hoje vive aquele parâmetro dos nossos, né? O Vila, ele vai jogar com o Grêmio. Se o jogo cai aqui em Goiânia, é muito mais fácil, em 90 minutos, você surpreender o Grêmio, do que dar ao Grêmio a oportunidade de ter um segundo jogo em Porto Alegre. O Atlético, se for pegar o Flamengo, né? O Goiás, se for pegar um Cruzeiro da mesma forma, né? Então, em um jogo único, e aí vai a sorte do sorteio, né, Gerdésio? Porque se você É, olhar o outro lado da folha, né? O Flamengo é, no jogo único contra o só que Goiás no assim, né, Charles? Maracanã, é, Só que eu vejo assim, se você pega um time desse em 2 jogos, provavelmente você vai ser eliminado. Se você pega ele em um jogo fora de casa, você continua provavelmente sendo eliminado. Se você pega ele dentro de casa, eu acho que você tem alguma chance, sabe? Eu acho que mesmo correndo o risco do sorteio, eu acho que o sorteio não te colocaria numa situação muito pior do que a que você já estava. Só um jogo fora não faz tanta diferença, mas assim, tanto você pode ver que os times não chegam mais às fases lá da frente. Já um jogo único, talvez dentro de casa, você consiga criar aí uma atmosfera diferente, né? E quem sabe até eliminar um grande. Então, mas concordo contigo, acho que para os clubes goianos aqui é um ponto interessante. Vamos ver se vai se confirmar, né, Charlie? No final do mês aí deve sair o calendário. E aí são prometidas mudanças para a Copa Verde, para a Copa do Brasil, é provável que a Copa do Nordeste também apresente alguma novidade, e também a Série D do Campeonato Brasileiro. É prometido uma novidade aí também para a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai aguardar quando se confirmar essas mudanças, com certeza a gente vai debater isso aqui também no Futebol 62. Obrigadão, Charles, por participar conosco mais uma vez. grande abraço, Gerliese, o prazer é sempre meu. Vai ter mudança também nos estaduais, né? Certamente uma redução aí no número de datas, né? Alguns estaduais É, vão ter que se adequar, né, a uma Charles, realidade diferente. Ah, eu conversei com o Ronei há uns 15 dias sobre essa questão, porque o Carioca já foi divulgado com 10 datas apenas, né? Eu conversei com o Ronei, ele falou que a expectativa para o Goiano é que não se reduza datas para o Goiano. Só que ele me trouxe um fato novo. Segundo ele, está sendo feito um estudo na CBF que talvez os estaduais terminem depois do início do brasileiro, que não seja mais nesse formato que a gente conhece agora. O estadual acaba e começa o brasileiro. Que inicialmente o brasileiro poderia jogar apenas nos meios de semana, e aí os estaduais, nas suas fases finais, fossem decididos nos finais de semana, mas já depois que começou o Campeonato Brasileiro. Ele me falou que existia essa possibilidade, não quis cravar que ela realmente aconteceria, mas ele me citou que estava sendo realizado um estudo pela CBF para ver essa possibilidade. lembrando assim sempre que o nosso calendário é diferente do que a gente vê em outros países, né, onde não existe os campeonatos estaduais, né? A Inglaterra não tem que conviver com isso, né?
né? A Itália não convive com isso, os Estados Unidos também não convive, né? Lá na Arábia Saudita, estou falando assim de 2 países agora que estão, digamos, tendo mais divulgação das suas ligas, né? O Brasil é um caso à parte, tem que se organizar, porque os estaduais, que para mim, eles precisam ser valorizados, né? Porque pega todos os times ali do estado, né? Dá a possibilidade de todo mundo estar jogando, né? Mas realmente é difícil, é muita dor de cabeça aí para quem é quase insalubre para quem cuida do calendário, viu, Gergese? Exatamente. Um abração para você, Charles, obrigado. Abraço, abração. E um abraço para você, torcedor goiano, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pela participação sempre conosco aqui no Futebol 62.